Com decisão, a pátria vencerá. E agora o povo se lança na luta, com voz de gigante gritando: adiante! O povo unido jamais será vencido. O verso que eu acabei de citar é parte da canção O Povo Unido Jamais Será Vencido, de Sérgio Ortega, que diversos professores da Universidade de Brasília cantaram em coro em apoio à greve nacional dos professores, que aconteceu este ano entre 15 de abril e 26 de junho. Tendo em vista a repercussão e complexidade dessa última greve e a amplitude das lutas e vitórias do movimento docente, o campus multiplataforma preparou uma retrospectiva das principais greves que aconteceram na UNB ao longo dos anos. O início de tudo foi na década de 70, em plena ditadura militar, quando os professores da UNB começaram a se organizar para criar uma organização sindical para defender os direitos da categoria. As primeiras reuniões realizadas pela recém-nomeada Associação dos Docentes da Universidade de Brasília eram consideradas clandestinas pela reitoria, que naquele momento era comandada pelo capitão militar José Carlos Azevedo e um regime fechado e autoritário. Em 1978, depois de muitas assembleias, a DUNB foi considerada como oficial e começou a ocupar o seu espaço, mesmo diante da resistência da administração militarizada da UNB. O campus conversou com a diretora da DUNB, Jodete Amorim, que participou dos movimentos grevistas desde o início, ali na década de 70. Ela contou com orgulho das conquistas da categoria e do corpo universitário em geral. Foi muita luta e muita conquista, mas conseguir acabar com a ditadura militar, ou seja, considerando que a gente teve uma participação bastante importante, não só a nossa luta, mas a conscientização dos estudantes, que na época estavam com a gente, foi muito importante. A gente mudar o regime, voltar a ter democracia, para mim foi a conquista maior que a gente teve, né? E as conquistas pontuais são a melhoria salarial, que é importante também, né? E essas questões sociais que a gente tem tido aqui, de proteção para o aluno que tem dificuldade financeira, com direito à alimentação, as bolsas de estudos para a própria universidade, as bolsas para alunos fazerem cursos fora, bolsas para alunos que vêm, né, os acordos que a gente faz com várias universidades fora para receber também alunos que vêm fazer pós-graduação aqui na UNB e até a graduação. Então, assim, são conquistas da nossa luta, com certeza. A primeira greve da UNB aconteceu em 1982 e o principal objetivo era a efetivação de professores que naquela época eram considerados visitantes permanentes e não faziam parte do quadro. A partir desse pontapé inicial e com o fim da ditadura militar, o movimento docente da UNB começou a crescer e se fortalecer na luta pelos seus direitos. Após a paralisação de 82, as principais greves de professores da UNB foram as de 1985, reivindicando a redemocratização da reitoria da universidade após anos de controle militar. A de 1987, reivindicando correção salarial, contratação de professores, verbas para a universidade e aposentadoria com salário integral para professores. A de 1989, na luta por verbas, recuperação das perdas salariais e contratação de pessoal. A de 1991, cobrando por correção das perdas inflacionárias sobre salário e carreira. Lembrando que a carreira docente são os aumentos salariais que acontecem quando um professor se especializa mais em sua área de atuação e progride científica e academicamente, por exemplo, com um doutorado ou pós-doutorado. Em 1994, houve uma importante greve contra o governo Collor e reivindicando reajustes com base nos planos Bresser e Collor, além de reajuste equivalente ao concedido aos militares, legislativo e judiciário. Em 1996, houve a reivindicação da retirada dos projetos de reforma da Previdência Administrativa e a favor de reajuste salarial. Já em 1998, os professores pediam mais autonomia, eram contra o sucateamento das universidades no governo FHC e exigiam reajustes salariais. Importante citar que durante as mobilizações, alguns professores chegaram a fazer greve de fome para chamar a atenção das autoridades. Em 2001, reivindicavam melhorias para aposentadoria, carreira e também contratação de mais servidores para o quadro. Essa greve foi a maior da
da UNB, com 107 dias de paralisação das atividades. Em 2005, lutavam pela valorização do professor, reajustes e aumento dos orçamentos das universidades. Em 2010, os professores eram contra o corte da URP, Unidade de Referência de Preços, que é o índice que promove reajuste dos salários. Em 2012, também houve uma greve significativa para o movimento. Os professores lutavam por melhores salários, melhorias na carreira e nas condições de trabalho. E, depois de 12 anos sem paralisações na UNB, chega 2024, com a greve nacional que emergiu colocando em pauta recomposição salarial, aumento orçamentário para as universidades, reestruturação de carreira e a revogação de algumas medidas do governo Bolsonaro consideradas prejudiciais ao ensino público. Bom, nesse momento, já se passaram 42 anos da primeira greve que aconteceu na UNB. E os professores não pararam. Eles continuam buscando por melhorias na categoria. Nós também conversamos com a professora da Faculdade de Comunicação, Liliane Machado, que participou ativamente da greve deste ano. Ela nos contou um pouco dos objetivos e ganhos do movimento docente. Com relação aos ganhos da greve, a gente não entra em greve apenas pela questão salarial. E aí, se você observar quais eram nossas reivindicações antes da greve, elas eram várias, né? Uma das questões, por exemplo, era com relação aos aposentados, que têm tido perdas sequenciais, não é, nos últimos anos, porque o salário deles não é reajustado como o nosso. Então, a gente estava em luta essa questão. Também, assim, o orçamento das universidades federais, que segundo cálculos do DIEESE, diminuiu muito, não é, nos últimos anos. Então, para isso aqui se manter, para ter qualidade, para a gente fazer uma universidade inclusiva, é necessário que tenha bolsas, não é, permanência. Caso contrário, os estudantes de periferia, eles não conseguem ficar, eles não têm como comer, como pegar transporte para vir para cá, não é? Então, a inclusão, ela inclui inúmeras coisas. E lutamos também pelo reajuste salarial, são várias coisas. Se vale a pena, olha, eu acho que, ainda que os ganhos não tenham sido aqueles que nós inicialmente gostaríamos, os que nós obtivemos só foi graças à greve, graças à luta. Caso contrário, nós não teríamos. Então, a meu ver, sim, foi muito positivo. Não há dúvidas. A UNB que conhecemos hoje não seria a mesma sem a constante luta dos professores por melhorias orçamentárias, mais inclusão e mais acessibilidade na universidade. Como diria Paulo Freire, ensinar não é só transmitir conhecimento, mas criar a possibilidade da sua própria produção ou construção. E agora o povo se lança à luta.